Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Atualizando. Hoje um assunto super curioso, super atual, que é o censo do governo brasileiro, do IBGE, de 2022. O assunto de hoje é um assunto muito interessante que é parecido com o cometa Halley, assim, aparece só de vez em quando e esse ano é muito bom para os vestibulares, que é a questão do censo. O censo é o processo de medir a população de um país, mas você vai perceber nesse episódio que não é uma coisa tão simples e não é somente medir uma população. Quem está aqui para nos ajudar hoje é o professor Diego, nosso biólogo, está sempre de vez em quando fazendo uns trabalhos com a gente aqui, e o professor Ricardo Toniolo, que dá aula de história, né, filosofia também, é bem polivalente nas áreas de humanas. Vocês vão perceber que, como a gente tem uma intimidade grande, né, eu chamo ele pelo apelido desde a infância que ele tem, que é Capivara, né? Mas tanto faz Toniolo como Capivara. Bom, primeiro passo, a gente tem que entender que o censo, né, você já deve ter percebido isso, né, pelas leituras, ele ocorre a cada 10 anos. E a última vez que ocorreu isso foi no ano de 2010, e estamos em 2022. Algum problema aconteceu para não ter ocorrido o censo. E é até plausível que foi a pandemia. Eles não iam medir a população com as questões de restrições sanitárias. Aí no ano de 2021, ainda estava naquela... tentando sair da pandemia, teve uma discussão também de custos, porque é um procedimento super caro, a gente vai abordar isso na explicação, e o governo falou, dá mais uma segurada, porque também boa parte dos recursos econômicos do país foram direcionados para tentar minimizar os problemas econômicos do Covid, daqueles auxílios Brasil, gastos com vacina. Então, por isso que pulou o ano normal, que seria o ano de 2020. Então, a gente está fazendo com um delay, né, de 12 anos em relação ao último censo. Mas vamos entender, o Capivara vai nos explicar aqui, algumas curiosidades sobre os censos que já tiveram antigamente, né? Esse aqui não é o primeiro, às vezes quem é mais jovem acha que é o primeiro, o segundo, não. O Brasil tem um histórico invejável em relação aos outros países de censos. O que você teria, assim, para lembrar, ativar isso aí na cabeça do pessoal? Bom, beleza, pessoal, é isso aí. Bom, estreando aqui no Atualizando, obrigado, Monteiro, pelo convite. E só fazendo um adendo aqui, né? Você falou que pode me chamar do apelido. Não, você só consegue me chamar pelo apelido, teve uma enorme dificuldade de falar meu nome e é o culpado por esse apelido, diga-se passagem, né? Bom, é o seguinte, né? Sobre a história de recenseamento, de censo, né? Como é que isso procedeu? Começa no Brasil Império, né, uma preocupação, né, de contar os súditos do imperador Dom Pedro II. E é claro, né, naquela preocupação era uma função já econômica, tanto que isso era feito, né, por um setor econômico do governo, e o mais elementar, contagem de pessoas. Eu vou interrompendo, vamos. Claro, claro. Era feito pelo IBGE na época? Tinha, não tinha? Não tinha, né? Eram órgãos ligados ao Estado, em especial, né? Geralmente o Exército fazia muitos desses trabalhos. Cartografia, né? Também? De contabilizar. E a preocupação, né, era onde estão esses brasileiros, né? Onde estão esses súditos? Principalmente escravizados também tinha, né? Ainda era a escravidão só foi abolida em 1888. E embora o tráfico já fosse proibido no Brasil, tinha muito escravizado, né, que estava espalhado por algumas partes do país. Isso era interessante saber também. Sim. E eles fariam, na época, temos os dados de população, aqui a gente tem na tela, era 9 milhões de habitantes, né? Eles já estavam contando os escravos nesses 9 milhões ou não? Então, contabilizavam e classificavam esses escravizados, mas muitos deles não apareciam e para o historiador, né, para o trabalho do historiador, a maneira mais eficaz de você encontrar esses escravizados em cada região, ainda hoje, são os registros paroquiais. Né? Ou seja, os registros de igreja, de batismo, de falecimento, de casamento. Que vem desde o Brasil Colônia, né? Desde o primeiro dia da formação do Brasil. Desde o período colonial. Agora, o que chama atenção é o número, né, de analfabetos da população. Né? Estão ali com 6.856.000, é uma imensa maioria. E o interessante disso é a Constituição da época. A Constituição da época não restringia o direito do analfabeto votar. Por quê? Porque era um critério censitário, critério de renda e não de alfabetização. Uhum. E é curioso também que a população do Brasil na época era menor, por exemplo, que estados brasileiros. Hoje o Paraná já está com quase 11, 12 milhões de habitantes, e metade do Brasil era analfabeto. Como melhorou o Brasil de lá para cá? Além de ter aumentado a população um monte,
o número de analfabetos percentualmente em relação à população baixou muito, muito, né? E você sabe, já que você trabalhou com história, que eu lembro, a gente trabalhou muitos anos junto, eu e o Capivara, história romana, grega, né? Da onde que surge essa palavra censo? Porque tem a palavra censo com S e esse censo com C aqui é meio esquisitão, né? Os censos, né, que é uma palavra latina que tem a ver com contagem, né, tem a ver com contabilidade, ela inclusive gerava, né, um cargo, o cargo do censor, né, que é o cara que vai fazer a contagem da população. Durante a República Romana, esse era uma das magistraturas, né, o cidadão romano era eleito para esse cargo, e quando ele era censor, além da contabilidade, que é a origem etimológica da palavra censo, também tem a ver com a cobrança dos impostos, né? Então, aí de novo, né, esse critério econômico. Eu quero saber quantos são, porque eu quero saber quanto vou arrecadar também. Isso. Né? Nos confins do império, sempre tinha alguém para poder dar uma extorquida. Assim, tributo, né? né? É Nunca cai né? mal com o governo. Uhum. E a gente, conversando antes, também tem um momento meio varguista que é um divisor de águas para medição de população no Brasil, né? Sim, né? A questão do Estado Novo, né? Ou, em geral, né? O período de 1930 a 45, aqueles 15 anos de varguismo, aquilo ali modifica muito do que é o país, né? Porque havia uma descentralização enorme na República Velha. O Vargas cria o Estado, né, nacional, o Estado Novo, e unifica. É burocracia, o estilo weberiano, né, informalidade e tal. E o censo entra, né, na criação em 1936, até para você integrar a economia. Até uma matéria, né, da geografia, né, a integração da economia em vez de uma economia de arquipélago. Né? Sim, interiorização do Brasil, né? A marcha para o oeste, dizia Getúlio. Né? O tio Rondon também, né? O slogan é a marcha para o oeste. Essa é a vocação do brasileiro. Então, era um convite, mais ou menos ao estilo que os Estados Unidos fez no século XIX. No corolário folk lá dos Estados Unidos, né? Do Destino Manifesto dos Estados Unidos, meio abrasileirado, né? Isso, chegar até o Pacífico. Sim, o Rondon acho que ajudou bastante essa coisa de vamos investigar os interiores do Brasil, né? Inclusive o Rondon... Desculpa, não. Não, e aí que começa o maior impacto sobre a natureza, né? Sim, ela estava bem intacta até a década de 30 ali. Pensando no interior ali, com essa política de vamos para o oeste, né? Já existia um grande impacto, né, na região mais costeira, agora vamos invadir, vamos dizer assim, né? E aí que alguns dos biomas, principalmente pensando pra gente aqui no Paraná e Santa Catarina, aí você tem um impacto que não existisse, mas ele se torna mais intenso no interior e aí você começa a ter perda de diversidade ou diminuição, pelo menos de algumas espécies que eram consideradas importantes dentro desses biomas, né? Sim, sim. E essa ideia da natureza como instrumental, né? Não é a natureza, não é a nossa casa comum, né? É um recurso à disposição. Vamos explorar mesmo. O Rondon, nesse caso aí, que citou da interiorização das expedições, a gente tem nos anos 30 e 40 também encontrando populações indígenas da região lá do Alto Xingu, que tem daí a antropologia dos irmãos Vilas Boas e tal, né? Então entra nessa integração territorial. Que está pensando em economia, né? Está pensando em integração do território, unidade, no sentido de vamos explorar esses recursos e onde estão esses brasileiros. Uma coisa, Diego, que eu vendo esse desenho aqui, que foi tirado do próprio IBGE, que eles fornecem, tem cada coisa legal no IBGE, você tem que dar uma procurada de vez em quando, que tem coisa muito boa escondida lá. Tem um gráfico ali mostrando a população do Brasil na década de 1920. Ali já está com 30 milhões de habitantes. Se você parar para pensar, foi aquele primeiro censo lá, 1872. Então, você num período ali de 40, 50 anos, a população brasileira triplicou, né, para 30 milhões. Isso já é um efeito daqueles avanços de medicina que estavam sendo importados lá da Europa, né? Claro que com um certo delay no Brasil, mas acho que isso aí também influenciou. Aí, né? A idade pode ser um pouco mais avançada, mais tempo para ter mais filhos e mais filhos para ir para o oeste, por que não, né? Inclusive, o censo de 1920, quando eu estava na faculdade, quase na época, em 1920, eu pesquisei no censo de 1920 no IBGE, aqui em Curitiba, né? E tinha os livrões lá para você consultar e tal, fazer esse levantamento. Hoje você acessa tudo no site e tal, tá tudo, né, catalogado lá, é bem legal. Na palma da mão ali. Na palma da mão.
Eu gostei muito, Capivara, dessa imagem do próprio censo de ele chamava de recenseamento na época, né? Que era uma remedida, né? Medir novamente, né? E é Vargas, né? Ele como um bom ditador. Ou vocês da história têm esse problema de chamar o Vargas de ditador ou não? Bom, Depende só não depende. me pergunte se ele foi o melhor presidente da Que essa é história uma do pergunta Brasil, clássica. porque essa é a pergunta mais xarope que tem. E nem existe resposta, talvez, para isso, né? Mas achei curioso o nome que eles usavam na época, né? Investigação Nacional, assim. Tudo a ver, né, com o Estado Novo, né? É uma coisa assim meio, ó, olha, fique de olho aí, que acho que a gente vai dar uma fuçada na tua vida. Quem é você e o que você está pensando? Acho Isso que nos hoje interessa. eles não Se chamam prepare, mais, né? eles não devem mais usar esse nome, não pega bem assim, né? E aqui tem uma coisa que você queria falar também, tirado do site do IBGE, né? Então, né, dentro do site do IBGE, do aplicativo, como a gente chama, embora não seja para celular, a gente encontra lá algumas ferramentas que são essenciais. Esse mapa aqui é do litoral do Paraná, é o município de Guaratuba, Guaratuba Beach, né? Quando a gente fala desse mapa, eu coloquei aí a posição das escolas. E o mapa ele é todo dividido, né, em regiões censitárias, né? Cada pedacinho desse, né, seria para um recenseador, um censor, passar ali e entrevistar tudo. Claro que você vai ver que alguns têm uma numeração, é o número de habitantes que tem naquela área censitária. Os números que estão Os números dentro em dos preto. quadrados, os números em preto nos quadrados ali são como se fossem setores, né? Como se fossem Isso, bairros. é o setor censitário. Isso. Aí você sabe quantos moram ali naquelas quadras. E tem ali em colorido, vermelho, amarelo e tal, tem 1, 2, 3 e 4. Eu localizei aí 4 escolas públicas que tem em Guaratuba, que a gente acaba identificando, olha só, elas acabam atendendo as mesmas regiões. Então, são 4 escolas. Inclusive os peixes, né? Porque pega o mar ali, né? Sim, olha lá, muita Legal. gente, né? O pessoal lá pega no Morro do Cristo, lá em Guaratuba. Então, essa galera, ela tem ali 4 opções de escola. Praticamente os mesmos segmentos são atendidos na época que eu fiz a pesquisa. Resultado, né? Você tem escolas ansiosas. Por quê? Porque você tem várias opções ali de escola. Quando você vai fazer uma política pública e você acessa os dados, né, do IBGE, você consegue otimizar os aparelhos urbanos, né, otimizar os recursos e fazer uma política pública mais eficiente. Ainda mais numa transição demográfica que o Brasil, né, Está passando, né, essencial para você saber onde você vai alocar recurso. Né? Vou montar uma escola de ensino médio aqui. Tá, mas espera aí. Quanto potencial de ensino médio de estudantes nessa região eu tenho? E esses dados, quando você clica ali no valor censitário, o aplicativo abre quantos são homens, quantos são mulheres, qual a faixa etária, se a pessoa utiliza algum benefício governamental, farmácia popular, alguma coisa, até para alguém abrir um negócio. Uma iniciativa privada, se o cara é esperto e sabe dessa ferramenta, Sim. Uma empresa de marketing, um comércio, eu sei quantas pessoas estão morando naquela região. É uma ferramenta essencial, né? Essencial. Eu até me empolguei aqui, já tinha olhado ali para o Capivara, estava pensando assim, é uma dúvida que eu tenho, porque eu não acessei nesse sentido, Capivara. Você fez o destaque ali para algumas escolas. Uhum. Eu teria, por exemplo, informação em relação a, por exemplo, unidades de saúde distribuídas nessa região? Sim, inclusive por profissionais de saúde para fazer a contabilidade. Entendi. Quantos habitantes por profissional de saúde é possível você encontrar na região. Inclusive, dá para fazer até programação em GPS, para fazer por sensoriamento remoto. E aí você consegue fazer a leitura online na hora. Entendi. Que é de extrema importância. Se a gente parar para pensar que a gente estava falando de avanço de medicina, tal, fazer essa distribuição para não ter, daí ao invés de... Tudo bem que escolas, obviamente, são importantes, mas também unidades de saúde que fiquem ociosas e atendendo, né, 3, 4 regiões, que na verdade não são 3, 4 regiões, né? É uma mesma região porque são 2 ou 3 unidades muito próximas, né? Exato. Aí evita-se isso também, né? E também seria injusto eu não citar o professor que me ensinou a mexer com essa ferramenta, que é o professor Ricardo Monteiro, lá da UFPR Litoral. Quando ele fez, né, o workshop dele, trabalhou com a gente, a nossa preocupação era essa. Qual era a quantidade de aparelhos, né, de recursos que a população tem à disposição? Aqui nesse mapa, por exemplo, é outro município do litoral do Paraná,
que é Matinhos. E a gente observa ali, né, o número de pessoas por setor censitário e a posição da escola. E aí você vê quantas pessoas são atendidas ali naquela região, o potencial que ela tem de atendimento, se precisa ter até ensino médio ou não. É bem legal, né? E uma coisa assim que talvez surja na cabeça das pessoas, elas imaginam sempre que o censo é só para medir população. Tem 215 milhões de habitantes no Brasil. Pronto, cumpriu a missão do censo, né? Mas como que ele vai ser feito esse ano, né? Então, algumas informações são curiosas. Eu nem sabia também. Eu já estudei isso na universidade, mas está sempre mudando. Acho super legal isso. Primeiro, o governo vai gastar 3 bilhões de reais, né? Eu acho que é até pouco pela vantagem que as informações podem dar. Se você diluir isso em 10 anos, que é um período, fica um valor de mais ou menos 300 milhões de reais para um país, acho que do tamanho do Brasil, nosso, é um valor pequeno. Aí sai caro, se é para sair caro mesmo, por quê? Porque eles vão ter que contratar, já contrataram, né? Já foi feito o concurso esse ano do censo, não é nem um concurso, é um processo seletivo, que é quando você fica um X tempo trabalhando para o Estado, 200 mil pessoas, então você vai aplicar esse censo num país inteiro, Amazonas, Amapá, você tem que espalhar as pessoas. Tem que dar um treinamento. Então, não é só chega lá com um aparelhinho e pergunta quantas pessoas tem na tua casa, né? Outra coisa que também eu não sabia, e ficava sempre com a pulga atrás da orelha, assim, será que todo mundo vai ser perguntado? Na minha vida, eu lembro que eu respondi uma vez. Foi um cara bateu lá na porta de casa e falou, que massa, eu quero responder o censo, né? Que foi de 2000, acho que foi 2000. Depois nunca mais. Geografia, né? Tinha isso, eu já estava na universidade, falei, quero responder, né? Aí eu pensei, mas se eles vão perguntar para todo mundo, provavelmente você que está assistindo esse programa não vai responder e acha que é um chuncho, e não é. Eles usam uma metodologia matemática que é mais ou menos essa, não estou explicando com um grande esmero aqui, né? Eles pegam cidades que têm mais de 500 mil habitantes, cidades médias para grandes, né? E entrevistam 5% da população. Dá um amostral bom, por incrível que pareça. E quando a cidade é muito pequenininha, que são as chamadas cidades com população inferior a 5 mil habitantes, aí eles entrevistam 50% da população, né? E isso dá uma média, uma mediana, faz tempo que no estudo estatística, eu não lembro qual ou moda, né? Ou qual que eles vão utilizar. Mas isso já dá um padrão bom, assim, né? E eles fazem um questionário de 2 tipos também. Um super simples, né? Que tem lá umas 10 perguntas, mais ou menos, subdivididas em outras, e eles escolhem uma quantidade menor de casas no bairro para fazer aquele mais complexo. Geralmente eles perguntam, você topa fazer esse mais complexo? Vai demorar um monte, tem lá 15, 20, 30 perguntas, mais ou menos. Se a pessoa sentir à vontade, ela responde. E a gente baixou na internet aqui, para vocês vão ver, como que é o questionário que as pessoas vão fazer. Em primeira mão, no atualizando. Atualizando, inédito, assim, ó. Esse é o mais simples, só para vocês terem noção. Tem umas coisas muito curiosas, eu nem imaginava, assim. Então ele vai perguntar como que é o tipo da tua casa. Provavelmente a pessoa vai falar, eu moro numa casa aqui, né? Mas se a pessoa for idosa? E os caras medem em asilo. E se a pessoa mora, eu achei esse aqui curioso também, nem imaginava, o cara tá preso, né, tá detido, vão lá na penitenciária, na prisão, e tem lá uma outra. A questão indígena, que o Enem tanto gosta de perguntar, eles perguntam se mora em casa indígena com parede construída, uma loca, que são aquelas casas mais típica indígena mesmo, né? Tenda ou barraca, a gente estava discutindo aí com o Capivara, quem que é essa galera? Assim, eu achava, e acredito que seja, né? Os ciganos, o Capivara falou, pode ser os sem terras. Pode ser o acampado, O né? acampado, que é o termo técnico, crianças em orfanato, adolescente. Então, mas tem de tudo um pouco aqui, né? Dificilmente você vai escapar. Até quem mora em trailer, né? Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas morarem em trailer, no Brasil acho que pouco, né? Essa aqui é uma das perguntas que eles já vão começar a fazer de cara para as pessoas, né? Uma outra que eu achei curiosa aqui, vamos colocar aqui, esta aqui, ó. A questão de tratamento de esgoto. Eu falo isso em aula direta, é um problemaço do Brasil, né? Então, eles vão perguntar, você tem rede de esgoto na tua casa? Até ele pode perguntar, quero ver se a pessoa vai saber responder, para onde vai o esgoto do seu banheiro? Às vezes a pessoa sabe, tá ligado na rede ali, ou é vala comum, que é muito comum em zonas de favelização do Brasil, vai direto para um lago, aquelas fossas rudimentares, né? Então, em cima disso, né, Diego, você pode ver que
Se o governo tem essa informação e aplicar essa informação com um governo coerente, você consegue reduzir, Efetivo, né? você consegue reduzir muitas doenças no Brasil, né? Exatamente. Até se nós pararmos para pensar, como o professor Monteiro falou, 300 milhões para você ter toda essa informação, 300 milhões por ano em 10 anos, tudo bem, é um valor que o montante total, né? Nossa, 3 bilhões. Mas olhe tudo que isso traz de benefício, se fosse muito bem utilizado e efetivo pelo governo, pensando assim, nós discutimos isso bastante em sala. Adianta o investimento em saúde pública, em políticas públicas de saúde, ser igual entre um Amazonas e o Paraná? E não é questão de preconceito ou isso ou aquilo, é questão de coerência, né? É questão de... o investimento tem que ser coerente com o que a região exige. E isso pode ser obtido por uma pergunta simples, né? Como que é vamos dizer assim, a captação, a liberação aí do esgoto? Tem uma rede para isso ou não tem? Isso já favoreceria políticas mais eficazes para você evitar algumas doenças. E lembrem, né? Algo que a gente sempre discute, provavelmente na geografia, mas na biologia a gente sempre fala, é mais barato prevenir a doença do que você ter que tratar. Construir hospital sai mais caro, até porque não é só o hospital. Quantas pessoas vão trabalhar, além disso medicamento e além do risco de você gastar tudo isso e a pessoa não sobreviver. Então, se a gente conseguisse utilizar muito bem essa ferramenta, não só a gente como governo, como Estado, mas você já imaginou você pensando em empreender, usar bem uma ferramenta dessa? Com certeza, se você souber usar essa ferramenta, você está à frente de pelo menos parte da sua concorrência. Pensando, se você quer falar de negócios, nós falamos de negócios também. Mas eu pensando aqui mais na biologia, penso nesse sentido de profilaxia, né? Prevenção de doenças, para que o investimento exista e seja mais coerente, para que você não compre alguns medicamentos e, vamos falar assim, né? Enderece para o local errado, né? Você pode fazer um pouquinho melhor isso de forma mais eficaz, né? Bom, e agora vem o tal do item 4, que na minha opinião, mais polêmico, mas ele é polêmico porque a gente vê os alunos discutindo nos vestibulares, que é a questão da identificação racial, né? Eu lembro que há um tempo atrás, acho que uns 3 ou 4 censos atrás, era o recenseador do IBGE que definia, ele olhava para a pessoa, para o entrevistado, eu acho que você é branco, você acha que você é preto, que você é pardo. E aí os anos 90 foram tendo essas discussões sociais, e aí agora a gente está usando esse termo que é o de... autoidentificação, né? Ou seja, a própria pessoa vai dizer o que ela é, né? Como é que ela se mostra para o mundo. E isso é interessante, por quê? Porque é a partir dessa questão do sujeito, da individuação, que ele vai dizer o que eu sou, que daí que o recenseador vai fazer a anotação. Que deu problema também, né? A gente já falou isso, que no começo o brasileiro... É a falta de informação, né? Ele criava suas próprias raças, né? Por quê? Porque ela não tem o termo técnico. Aí o IBGE teve que estipular, ó, você escolhe, você é o entrevistado, você escolhe a cor, né? Mas tem que ser dentro desse padrão que a gente vai passar aqui, né? Que é o da tabela 4.1 ali, que ou você no Brasil é branco, ou você é preto, ou você é amarelo, ou você é pardo, ou você é indígena, né? Não tem um meio termo, assim, ou é isso. E daí, eu estava conversando com o Diego, né? Da onde que surgem essa miscelânea aqui, essas classificações? Essa classificação, na verdade, muitos alunos podem até confundir e falar assim, não, mas você falou na aula de genética aí que tinha uma classificação falando em mulato claro, Não, aqui tem a ver não com a pigmentação, a intensidade da pigmentação da pele, que era o que eu tinha comentado em sala. Herança quantitativa, mais de um gene envolvido na produção e fixação lá da melanina, beleza? Isso daqui tem a ver, inclusive, com uma herança, né? Então, a gente tem trabalhos de professores aí de várias universidades federais em conjunto, por exemplo, um último aí bem famoso que foi publicado na Folha de São Paulo, um professor federal de Minas Gerais, ele identificou o seguinte, a partir da análise que começa ali no item 4.1, que existe aquelas respostas que se obtiveram, ele conseguiu identificar que existe uma herança de maior parte do brasileiro, o material genético é semelhante ao europeu, de herança europeia. Então,
Alguns falam, não, é tudo muito heterogêneo no Brasil. Do ponto de vista genético, não é bem assim. Por incrível que pareça, um grande país com muitas diferenças de fenótipo, é verdade, mas a herança genética ela não é tão diversificada assim. Mas não me entenda errado. Não é diversidade entre uma pessoa e outra, é em relação à origem. Aquilo ali vai refletir origem, inclusive, baseado numa comparação que existe daí, que não é a autoatribuição, nem a heteroatribuição de ele é branco ou eu sou preto, não é isso. Mas biologicamente falando, é possível fazer uma análise, claro que é fora disso daí, né? Porque ali não é um termo, você não está fazendo um experimento biológico ali, né? Mas com tudo que você falou anteriormente, né, Monteiro? Pensando assim, estatístico mesmo, então tem que ser um espaço amostral bem grande e tal, e analisam-se várias partes do DNA, partes que às vezes se repetem entre vários indivíduos de várias regiões diferentes e outras não se repetem, e aí nós vamos utilizar a inteligência artificial para aproximar quem tem as que se repetem mais e são mais semelhantes, outras que já são muito diferentes e esse grupo tem as mais diferentes, esse grupo aqui tem as menos diferentes. Tudo isso, usando inteligência artificial, permite nós compararmos ou pelo menos entendermos algumas informações dos ancestrais. Esses trechos de DNA que eles usam não são ao acaso, são chamados de indels, e é uma ferramenta genética que a gente nem conhece, que deve, provavelmente, nos próximos anos, ser utilizada cada vez mais para entender até o surgimento de algumas doenças, a origem de algumas doenças genéticas, porque aí fica mais fácil fazer tratamento, fica mais fácil entender até será que a origem de uma pessoa que eu identifico ali como uma raça, como uma cor, entre aspas, como a gente fala, assim, será que tem alguma influência? Será que a genética dessa pessoa influencia relacionado a alguma doença genética? Provavelmente nós vamos ter bastante informação nos próximos anos sobre isso. E o mais massa vai ser, nós vamos descobrir coisas que a gente nem espera. E eu não estou falando assim, eu já sei, não é isso. Mas é um achismo meu, por enquanto, baseado em tudo isso que vocês estão falando aqui, junto da biologia. Exatamente, quanto mais informação cruzada, aquilo que a gente fala em sala, né? Não vamos ficar separando biologia de geografia. Não. Quando a gente começar a cruzar melhor essas informações, com certeza a gente vai ter informações que a gente não conhece a partir do cruzamento de dados, né? Outra coisa importante desse item 4.1 ali, eu acho que a Capivara, se quiser fazer uma inserção também é legal, é a questão das cotas no Brasil, né? Então, se você pega lá, que eu lembro, assim, de ter lido, se não lembro o valor certinho, você vai lá no Acre, a população ela tem uma tendência de ter uma origem indígena. Nas cotas lá, se não me falha a memória, quase 20%. Aí você vai lá na Bahia, que tem a Salvador, que é a cidade que tem a maior população preta do mundo fora da África. Não vou lembrar, vou chutar aqui 60%, 70% da população lá, dos estudantes, perdão, tem direito à cota, né? Aí você vê no sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, tem menos cotas para afrodescendentes indígenas. Então, é daí que surgem aqueles valores que você vê nos editais de inscrição de vestibular, né? Agora que estão rediscutindo, né, Capivara, a questão do fim do período das cotas, né? Eles vão continuar observando isso, que no Brasil, nos últimos anos, está por causa da autodeterminação, né? Isso, autoidentificação. Autoidentificação, perdão. Está aumentando nos últimos censos o número de pessoas pretas e pardas, né? Por causa dessas vantagens. Sim. Né? Foi até pergunta já de vestibular, né? Sim, você sim. tem uma vantagem, essa vantagem você tem que utilizá-la, né? E aí o IBGE vai trabalhando e você trabalha em cima disso, né? Muito estudante me pergunta, assim, sobre a autoidentificação, porque, eu não, né, eu sou branco, daí eu chego lá e falo, eu sou pardo. Daí se diz, tá, mas você não parece pardo. Tá, mas eu me auto-identifico como pardo. E aí eu quero cota. Esse ano aconteceu na USP, né, uma situação de expulsão de um estudante por conta de ele ter alegado ser pardo. Foi feito daí um acompanhamento depois. Falaram, não, você não tem direito à cota. E como ele tinha passado pelo vestibular através da cota, ele foi expulso. Foi o primeiro caso da USP. Mas é um processo que acaba sendo a fiscalização quase que posterior. Aqui na Federal do Paraná tem uma comissão que identifica, que entrevista, isso é bacana, até porque às vezes a pessoa é da pele branca,
né? Você olha o fenótipo, né? exatamente. Eu fugi das aulas de biologia. Ah, não, fenótipo, acertei. Tem o albino, tem o albino. É isso. É. E daí a pessoa vai dizer, não, mas o meu pai é negro. O meu pai é negro, passou por uma série de situações. Então, estamos falando de origens, eu né? me identifico. Isso, né? Eu me exatamente. identifico e tal, sou de uma religião de matriz africana e assim por diante. E é bem isso, Monteiro. A quantidade, né, de vagas destinadas à cota, a gente sabe que ela depende primeiro de escola pública. Mas dentro dessa cota escola pública, a proporção de indígenas, a proporção de negros é em função dos dados fornecidos pelo IBGE, é isso mesmo. E essa comissão até, né, um parênteses assim, ela trabalha dentro de todas as cotas, né? Análise de todas as cotas para entrada na universidade, né? Até um caso especial que ocorreu foi relacionado à origem, que nem a gente estava falando aqui, de uma ex-aluna minha que também estava relacionado à parte econômica da família. Por questão lá de alguns reais de diferença do que está no edital, teve problemas. Mas, claro, envolveu um problema de cálculo e teve como se fosse uma recomissão ou um reencontro com a comissão para apresentar lá os dados de forma um pouco mais corretas. Então, demonstra que, a princípio, pelo menos, parece que faz muito sentido e que funciona de verdade, né? E é interessante que o censo ele vai revelar se esses dados, né, de exclusão e inclusão por conta, né, da etnia da pessoa, se isso modificou com as cotas ou não. Ou seja, a gente vai ter um diagnóstico, né, sobre isso, que eu diria que é essencial numa política pública você fazer a avaliação se a coisa deu certo ou não. Um outro item que ajuda a avaliar muito, apesar de ser um item triste do edital, não, do questionamento, é a questão da mortalidade, né? Às vezes as pessoas sabem, como é que sabe quantas pessoas morreram no país? Como é que sabe se está morrendo mais jovens, se está morrendo mais mulher, se está morrendo mais homem? É através dessa pergunta, ó. Então, você pega ali o item 8.1, ó, entre junho de 2021 até maio de 2022, faleceu alguma pessoa que morava com você? Sim, não. Né? Se morreu, daí ele vai perguntar assim, qual mês foi? Aí, só com esse mês, a inteligência artificial dos órgãos já pode saber, ó, foi uma doença pulmonar? Não foi? Né? Daí já junta com a renda, com a cor da pele. Será que é uma pessoa pobre? É uma pessoa vulnerável? Uma pessoa na área de risco? Aí, se você descobre ali, ó, a gente também estava conversando, o Capivara, a questão de sexo, o Diego também, né? O IBGE precisa usar o termo sexo aqui, ó, porque tem doenças que são só específicas de homem, né? Doenças que são só específicas de mulher, tem a questão de aposentadoria no Brasil ainda que é diferenciada. Então, só com essa pergunta você já abre um leque gigantesco de informações que você pode também aplicar no sistema de aposentadoria, né? Sistema de saúde e também de segurança, né? De educação. Ó, as pessoas mais vulneráveis estão morrendo muito, né? Que é o jovem do sexo masculino afrodescendente. Então, é ali que a gente tem que agir ou para tentar melhorar, reduzir o problema, né? Então, aquele sexo ali se refere mais à biologia, vamos dizer assim, biologia. Né? Só não tem nada a ver com preconceito, mas é ressaltar o que o Monteiro acabou de falar, que nós estávamos conversando aqui com o Capivara, não tem nada a ver com preconceito, mas como vocês sabem, sendo bem direto, XY, XX, e assim, vocês sabem que isso é tão importante para a biologia que a gente discute em aula, né? Herança parcialmente ligada ao sexo é diferente da ligada ao sexo, é diferente da restrita, que é diferente da limitada, que é diferente da influenciada. Imagine que aqui eu falei de forma muito rápida, e se a gente fosse fazer uma análise de vários genes, até aqueles que vocês não conhecem, será que não tem novidade por aí que o XX e o XY podem influenciar mais ou menos? Com certeza tem. Só que, claro, que daí é outro caso de ensino superior, mas só para vocês saberem, então, por que vem sexo escrito ali do ponto de vista biológico, tá? Até porque orientação, gênero, é uma questão assim de um foro tão pessoal, né, que mesmo que você tenha a pessoa respondendo, o que você vai fazer com esses dados, né? Qual que é a preocupação, né? Então, não, naquela região ali tem muita gente, né, que se autodeclarou, né, que é trans, que é isso. Ou seja, qual o valor dessa quantificação por região? Então, eu acho que é uma coisa do foro íntimo mesmo, deixa para lá, né? Não vamos colocar isso num questionário, né? E duas coisas que eu descobri nas leituras, assim, agora encerrando o questionamento, assim, né? Duas coisas que eu achei muito curiosas, assim, né? Eu tinha uma noção, mas foi ali que eu lendo eu achei mais interessante.
O Capivara vai lembrar disso, né? Que os estados brasileiros, eles têm um número X de deputados que está atrelado ao quê? Está atrelado à população. Então, você pega lá, São Paulo tem 70 deputados federais. Mas por que isso? Porque ele tem a maior população do Brasil. Os estados que têm uma quantidade menor, a Acre, Amapá, deixa eu ver outro, assim, Roraima, tem só 8. Mas por que é 8? Porque é um coeficiente que foi criado em cima dos dados do IBGE. Aí que é proporcional. É que os estados ficam torcendo, os menorzinhos, que aumente a população. Por quê? Porque o estado terá mais deputados em Brasília e terá mais representatividade. E os políticos torcem, porque daí você vai ter mais deputados, mais cargos, mais tudo, né? E agora, um grande questionamento que só o futuro vai dizer, não sei se você sabe, acho que nunca vi alguém falar disso. E se o estado diminuir a população, diminui os deputados? Isso eu não sei responder. Sim mesmo? Diminui. Ah, é? Por isso, né, e não precisa nem falar de estados, pode falar de um município, né? Os vereadores, né, também são proporcionais, atrelado, né? por causa do fator da representatividade. Por mais que a gente diga, pô, mas é mais cargo público, é mais cargo eletivo, também tem o fator representatividade aí embutido, né? Afinal, eu tenho quantos vereadores num município de 30 mil habitantes? Vou ter lá 8 vereadores, né? Agora, senador não, né? Porque senador é fixo, 3 para todos, né? É porque o senador, né? E quando a gente lembra de Brasília, né? Você tem, né, as duas torres, né? Com aquela pontezinha, que é o H de humanidade, segundo o Niemeyer, e tem cúpula fechada, cúpula aberta. A aberta representa a população brasileira, são deputados. E a cúpula fechada é o Senado, que representa os estados. Por isso que são 3 por estado. Isso também, nesse mesmo caminho, tem um super interessante. Isso eu falo em aula normalmente, assim, tem o Fundo Nacional dos Municípios. Então, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem município, dá uns 5.500 e tralalá. Chuto eu que mais da metade dos municípios não conseguem sobreviver. Então, os nossos impostos de renda e mais um outro tipo de imposto é direcionado para sustentar os municípios que dão prejuízo, vamos usar um termo assim meio chulo, assim, que dão prejuízo. E como é que você calcula a verba que vai para os municípios que tem lá 1.000 habitantes? Tem um município em Minas Gerais, não vou lembrar o nome agora, que tem 600 habitantes. Como é que o cara calcula isso? É em cima do censitário. Aí tem prefeito que fica desesperado. Quando vai chegando o censo, ó, porque a tendência no Brasil hoje é as cidades pequenas diminuírem, né? As pessoas estão saindo das cidades pequenas e indo para as médias. Então, várias cidades pequenas vão receber cada vez menos dinheiro, né? E as cidades médias vão receber cada vez mais, em cima desses dados do censo. Por isso que é importante, você tem que ter o censo, cara. Quanta coisa de informação que a gente deu aqui, sem censo, o Brasil fica meio num limbo, né? Muito achismo, né? Já tem achismo no Brasil com censo, imagina sem, né? Então, tem uma história famosa aqui da região metropolitana de Curitiba, conta, né? Que é o prefeito de Colombo. Eu acho que foi Bocaiúva do Sul. Bocaiúva, perfeito. Queria mudar até o nome, queria mudar o nome da cidade. Assim. Por quê? Porque ele chegou, né, a atestar que precisava aumentar a população e proibiu a venda de preservativos na cidade, né, anticoncepcionais e tal. E também ele começou a defender que os homens deveriam se identificar como hétero, né, e adquirir uma carteira de identificação hétero. Enfim, né? Se ele queria ficar famoso, ficou. Foi né? no Jô, né? Ele foi no Jô Soares dar uma entrevista, né? Coisas do Brasil, né? Então aqui, ó, pessoal, a gente acho que tentou nesse programa fazer uma série, trazer muitas informações para vocês, uma visão assim multidisciplinar. Espero que tenham gostado aí. Não sei se o Capivara quer fazer mais algum comentário, algum Só adendo. agradecer, foi muito rico, aprendi muito com vocês aí. Tenho certeza que o pessoal que acompanha vai mandar aí muito comentário também. Não Eu sei também, se só queria agradecer pela oportunidade, Monteiro, aí o convite, o Capivara que me ensinou algumas coisas aqui, mais uma vez, em um encontro aí. E eu tenho dúvidas para tirar com vocês depois. Tá bom. E vocês que tiverem dúvidas podem nos procurar, né? Também pedi uma coisa clássica quando você faz um tipo de podcast, é você dar o joinha ali pra gente. Tente passar esses nossos vídeos do podcast para colegas de vocês, né? Por mais que de repente esse teu colega seja um concorrente de pré-vestibular, mas essa tua replicagem de vídeos aqui, ó, é muito importante para o nosso projeto. A gente já está no 67º episódio do podcast, tanto no YouTube, claro que no começo foi na plataforma do Spotify, né? Mas tem muita coisa boa que a gente precisa dessa ajuda de vocês para ir para frente. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.